Vamos lá para o próximo assunto. Cara, vamos fazer. Eu quero colocar aqui, até porque acho que vai dar bastante debate esse vídeo. O que acontece? Deixa eu explicar para o pessoal e já vou pedir, Thiago Leifert, se você aparecer aí no seu canal, o nosso vídeo, é a gente só reagindo ao que você falou, tá? Vou tentar contato para você, até para chamar para você participar com a gente aqui, porque sempre foi um cara. Eu sou fã demais do Thiago Leifert, um cara muito bem informado, etc., um baita comunicador. E aí ele colocou, ele tá fazendo lives todos os dias, quase, né, de manhã, e aí ele fala, ele pede tem um momento da live que ele para lá e fala: "Gente, antes eu quero falar um pouco sobre a 777". E aí, cara, eu achei muito esclarecedor e acho que é o que a gente mais recebe aqui, né, Edmundo, a gente recebe bastante gente que gosta e gente que é contra isso, fala: "Pô, não, vocês estão falando isso por causa de política. Ah, porque vocês são vascaínos. Ah, por conta disso". Então, acho que nada melhor do que a gente ouvir um cara que tem credibilidade e de fora disso tudo, para falar tudo que ele pesquisou. Não é o primeiro que eu ouço falando esse tipo de coisa, né? Mas eu vou colocar o vídeo agora aqui e depois a gente comenta sobre ele, tá bom? Conversar com vocês sobre a 777 e o Vasco da Gama. Então, ontem, o Pedro Sirdal, que é nosso seguidor, conseguiu mandar o processo da 777, que está correndo lá em Nova York. Eles estão sendo processados por uma empresa inglesa, como vocês devem ter visto na Bloomberg, no Globespot.com e etc. E aí eu li o que essa empresa inglesa está dizendo sobre eles. As notícias estão corretas. O processo até é bem claro, assim, a linguagem dos advogados americanos é bem clara. Até um salve para o Eric Navarro, um dos meus gurus de jurídicos, que sempre fala sobre, ele é grande São Paulino, sempre fala sobre a linguagem ser simples. Apesar de ter 80 e tantas páginas, que o Eric Navarro não ia gostar, a linguagem é muito simples, tá? Não precisa ser um expert em direito para ler aquilo lá e entender o que eles estão falando. No básico, eles usam uma frase, as tantas lá, que é: a 777 tira do Pedro para pagar o Paulo. O que eles estão querendo dizer é que eles vão pegando empréstimo aqui para pagar ali, empréstimo aqui para pagar ali, empréstimo aqui para pagar aqui. Vão tirando de uma empresa e passando para outra. Eles perderam o controle, praticamente, a 777, segundo o próprio Josh Wander, que topou ser gravado quando foi questionado por essa empresa que emprestou dinheiro para a 777. Quem manda mesmo hoje na 777, segundo o próprio Josh Wander, é uma tal de ACAP, que é uma empresa de seguros, que faz seguros por aí e emprestou muito dinheiro para a 777 e hoje é a dona da carteira, a dona da grana. O próprio Josh assumiu isso. E aí nós temos, então, a primeira brecha para tirar o Vasco da 777. Eu nunca gostei da 777. Vocês lembram que logo que apareceu a primeira notícia, eu ainda estava na primeira formação do 3 na área, junto com o Rick e com o Clear. Eu entrei no site deles e falei: moçada, os caras investem em companhia aérea, eles têm aquele negócio de liability, que é, por exemplo, você é atropelado. E aí você vai ganhar uma indenização em 3 anos. Só que você precisa do dinheiro agora. Eles te dão o dinheiro e depois eles pegam esse dinheiro que você ia receber. Entendeu? Eles te pagam antes e depois pegam esse dinheiro que você ia receber, pagam, lógico, menos, né, do que você ia receber, e eles vão ganhando dinheiro em cima disso. Eles te dão essa grana na hora para você ir embora e você passa o processo para eles e eles ficam recebendo o dinheiro do processo. Além disso, investem em futebol. Eu falava: eu não consigo conceber uma empresa que faz esse tipo de negócio, investe em companhia aérea e futebol. Para mim, não dá. Os caras têm que ser muito talentosos, porque futebol é uma coisa muito específica. A companhia aérea, então, meu Deus. Tem uma frase famosa do cara da Virgin, que ele dizia: você quer ser multimilionário? Tem um jeito. Invista em companhia aérea, sendo um bilionário. Você vai perder tanto dinheiro que de bilionário você passa a ser multimilionário. Ele falou: você quer ser multimilionário? Seja um bilionário que investe em companhia aérea. Eu não consegui entender, então, a 777. E agora a gente está vendo que realmente há problemas no mundo inteiro. Eles estão com um problema gravíssimo na Bélgica. Eles não têm dinheiro para pagar o salário dos jogadores do Standard Liège. Os caras vão entrar na justiça, vão tomar outro transfer ban. Tem problema no Genoa e vai ter problema no Vasco, já já. O Vasco pode, então, escapar se essa ACAP aí realmente for a controladora da 777. Porque pela lei da SAF, eles não podem passar o Vasco de presente para outra pessoa. Não existe isso. E aí teria que romper o contrato. O Vasco ontem notificou a 777 perguntando: lemos o processo, vimos aqui que vocês estão dizendo que a 777 perdeu o controle dos seus ativos e quem manda mesmo é essa tal dessa ACAP. Isso é verdade? O que está acontecendo? Porque se for, a gente vai ter que pedir para seguir, né, para ver o que está acontecendo. Está no Globespot.com isso aí também. Isso é um copo metade cheio para o torcedor do Vasco. E a outra coisa, e eu conversei com pessoas lá de dentro do Vasco, eu perguntei sobre o dano
o dano à imagem do Vasco, que a 777 está causando. E é uma carta que o Vasco tem na manga também, de poder ali na frente falar, olha, a gente está tendo um dano operacional, porque a 777 não está cumprindo o que prometeu, a gente está tendo um dano de imagem, porque a 777 está sendo processada em todos os lugares. A gente já conversou em outras lives sobre esse tipo de contrato, que é você tem que, quando você faz um contrato com uma marca, você tem que se comportar de uma certa forma a não prejudicar a marca dessa empresa, e essa empresa se comportar de uma certa forma que não prejudique também a sua, certo? Isso é uma carta que o Vasco tem na manga para poder escapar da parceria com a 777, da SAF da 777. Eu acho que o copo está metade cheio, e eu acho que o Vasco tem uma excelente oportunidade de pular fora. E minha opinião, lendo aquele processo, é que a 777 não escapará deste processo e a 777 vai quebrar. Essa é a minha opinião, olhando aquilo que está escrito ali. O tom do processo é aquele típico de você ver que a empresa que está devendo dinheiro para você está com problema e você entra com um processo antes que outros entrem para você ficar na frente da fila, entendeu? Quem está no topo da fila recebe o dinheiro antes. E eu acho que essa Leadenhall, que eles chamam lá, eles estão tentando entrar com o processo da 777 lá em Nova York para receber o dinheiro antes, porque eles acham que esse navio está fazendo água e vai afundar. Eu estou tomando muito cuidado para também eu não ser processado, né? Com as coisas que eu estou falando aqui. Mas dificilmente a 777 escapará viva do que está acontecendo lá em Nova York. Aí, Edmundo, acho, cara, você viu que foi forte e informativo, um cara totalmente de fora. Então, assim, aos poucos, acho que a gente está vendo o que está acontecendo. É lógico que a gente torce pro melhor pro Vasco. Óbvio que se a gente visse que fosse uma empresa séria, etc, etc, a gente não ia ficar aqui falando da boca para fora. Mas alguns precisam ouvir também de pessoas como o Thiago Life. Aliás, sou fã dele, um abraço. Inclusive, nem dei os créditos aqui, mas tá no YouTube dele, Thiago. Ele faz lives direto lá, etc. Vou até tentar chamá-lo um dia para participar com a gente aqui. Mas e aí, Edmundo? São muitos pontos que ele toca, né? Mas muito informativo o vídeo. E, cara, totalmente sereno, né, Edmundo? É impressionante a serenidade e a inteligência que tem o Thiago Life. Não é à toa que tem e faz e fez, sei lá, não sei qual verbo aplicar ao sucesso dele, né? Seja numa grande emissora ou seja no seu canal de YouTube. Ele é muito esclarecido e é muito fácil entender tudo o que ele diz. Eu já tinha escutado de muita gente, por exemplo, do Andrei Sanches, tomando uma cerveja em São Paulo, antes da 777 entrar, ele falou, cara, vocês vão se ferrar com essa SAF aí, com a 777, com essa empresa, porque essa empresa não é séria. Mas, como todo 71 é bom de lábia, né, eles foram bravateiros e enganaram toda a instituição. Pelo menos nas falas, porque o contrato ele foi muito restrito a poucas pessoas. O Pedrinho estava me explicando no domingo, eu jantei com o Pedrinho no domingo, e ele estava me explicando que, sei lá, 10 pessoas vão poder ler o contrato, mas com tempo limitado e com páginas limitadas. Então, as pessoas não discutiam, que eu li uma parte, você lia a outra, e o outro lia a outra, entendeu? E outra coisa, sempre que tinha alguma coisa errada no contrato, eles colocavam aquela coisa amarela, né? Marcavam com... Como é que fala? Aquele marcador de texto. Isso. E depois, porque tudo precisava de urgência, e o contrato foi assinado a toque de caixa, e depois perceberam que as coisas não tinham sido mudadas. Por isso, a cláusula de confiabilidade, né? Que você não pode falar sobre o contrato. Então, tem muita coisa errada por aí, dando a entender que no futuro ia dar merda.
A palavra é essa mesmo. É uma pirâmide, né? Você falou isso, né, também outro dia. Parece uma pirâmide, que vai pegando dinheiro daqui, pagando de lá, empréstimo daqui, pagando de lá. É uma pirâmide, então, essa prática ela foi já desde a assinatura. Eles aportavam e pediam um empréstimo para outra empresa do mesmo grupo. Então, tira daqui, põe ali. Tanto que o último aporte, que foi feito no Vasco, de 120 mil. Não, 170. Não foi 120? 170. Acho que foi 170 milhões de reais. Veio um pouquinho de cada conta. Sabia? Por isso que ele demorou a chegar. Veio picado, veio um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá, dando a entender de que eles não tinham o dinheiro de verdade e que pegavam empréstimos aí das suas próprias empresas. Então, assim, eu não me atenho a essas coisas porque eu não entendo mesmo. Não que eu sou até desprovido de inteligência jurídica, né? Mas eu me atenho à parte esportiva. A parte esportiva é muito ruim. E acho que se eles são, de fato, enrolados, são, de fato, errados aí no conceito, eles erraram na forma de entrar aqui. Porque, pelo menos, eles tinham que continuar enganando a gente por um tempo. Né? Acho que eles foram burros, até burros nesse sentido, porque ficou muito claro a intenção deles de passar aqui, ter lucro e ir embora. E deixar o clube ferrado, muito parecido com aquilo que disse o Euriquinho. Ainda bem que o Vasco tem gente que gosta do Vasco, se atentou rápido a isso, né? E graças a Deus vai ter a oportunidade de remediar. Né? Consertar não vai, mas vai ter a oportunidade de remediar e eu espero que o Vasco fique curado dessa doença, que é filhos da puta que dirigem o Vasco. Meu Deus. Aliás, tem uma. Cara, assim, quando eu vi esse vídeo, tem até algumas coisas. É que a forma de explicar do Thiago é muito. Ele simplifica e explica de uma forma bem didática, né? E agora, esse negócio que ele falou do Josh, o próprio Josh deixar ser gravado e ele assumir que praticamente não toma conta, dá mais medo ainda, né, Edmundo? Porque assim, a gente achava que era ele de longe e a gente não conseguiria chegar nele para falar nada e as pessoas que estão hoje no Vasco representando a empresa conseguem pouco falar com ele. Mas, pelo visto, nem com ele é. Isso aí aumenta mais ainda a preocupação, na minha opinião. Sim, cara. Geralmente, o esquema de pirâmide, eu não sei se tá? Pelo amor de Deus. Sim, suposto esquema. Esse suposto esquema de pirâmide, geralmente tem um monte de laranja no caminho. Né? As pessoas têm pouco acesso ao capo, né? Ao chefe. Né? É o que parece aí, são várias empresas abaixo de um guarda-chuva, né? E lá em cima tem um chefão que não é o Josh, por isso ele caga. O Pedrinho me falou no outro dia, no domingo, que na última reunião que eles tiveram, que eles tratam a gente como o subsolo mesmo, né? Parte baixa da América, sabe aquela coisa? O Pedrinho falou, cara, que na reunião, Pedrinho é um cara calmo, tá? Falei, puta que pariu. Se eu tivesse lá, dava umas porradas nele. Eu falei pro Pedrinho. O Pedrinho falou que na reunião sentou de frente para ele, mas ele sentou assim pro Pedrinho. Ah, não é possível. Você tá falando sério? Tô falando sério. E que ficava assim o tempo todo. Nem olhava para a cara dele. Nem olhava, porque o Pedrinho estava de frente. E aí... E o Pedrinho? Não, o Pedrinho, com toda a elegância e educação que tem, falou tudo que... Espera aí, menino. Já apagou a luz aqui, menino. Fui fazer estripulia aqui, me ferrei. Pedrinho, com toda a educação que ele tem,
falou tudo que tinha a dizer, a esclarecer. Todo mundo já sabia que a relação era ruim e pôs fim à relação, que já não existia, né? É tipo Graciane e Bela, eles já não moram juntos, já não são mais casados, mas qualquer hora dessa eles vão sentar para ver quem fica com o cachorro tal, com o cachorro Y, com o cachorro coisa, né? Mas, enfim, estou só brincando aqui para tentar dar uma descontraída. O clima já era ruim, e principalmente com esse desdém, com esse pouco caso aos sócios, né? E sem dúvida nenhuma, o Pedrinho deu ponto final à reunião, dizendo que, dessa forma, a relação era insustentável.